Bom, gente, bom dia novamente. É, Vamos começando devagarinho a nossa aula de hoje. Espero que todo mundo esteja bem aí nesse final de semana já, né? Caminhando já para o final da semana. Hoje a gente vai seguir com o conteúdo de gestão de estoque, né? Como eu expliquei na aula de segunda-feira, o conteúdo de gestão de estoque é o conteúdo que vai nos acompanhar até o final desse curso, tá? Especificamente hoje a gente vai falar do primeiro modelo, né, de gestão de estoques, que é o modelo de período único. Tá? Deixa eu projetar aqui para mostrar para vocês. Modelo de período único. E aqui está. Tá? Hoje a gente vai falar tendo a nossa pergunta, né, como a primeira pergunta como referência, né, o estoque pode ser reposto, né? Caso a resposta seja não, a gente cai necessariamente no modelo de período único, no problema do jornaleiro, né? É sobre esse tipo de gestão de estoque, sobre esse modelo de gestão de estoque que a gente vai tratar hoje, né? Relembrando, né? Até pelo próprio nome, né? Ele fala modelo, problema do jornaleiro, né? Qual que é o problema do jornaleiro? O problema do jornaleiro é ele comprar, na verdade, vamos dizer, a perecibilidade do produto dele. O produto que ele vende tem prazo de validade de um dia no máximo, né? Para ser mais específico, a gente pode até dizer que um jornal, né, em papel, ele tem validade de talvez 12 horas, né, uma manhã, né? O jornal que você compra às 8 horas da manhã, às vezes já não está mais válido ao meio-dia, né? Então ele tem um prazo de validade muito curto. Ou seja, o jornaleiro é um distribuidor, né? A banca de revista é uma distribuidora, né? A banca de revista, a gente pode fazer um paralelo e dizer que a banca de revista funciona como uma espécie de centro de distribuição, né? O dono da banca compra jornal dos fornecedores, das editoras, né? Da editora do o Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Valor Econômico, assim por diante. Ele compra esses jornais e ele revende, né? Ele distribui esses jornais para o público que passa na rua, na calçada, onde ele tem a banca dele. Ele não pode errar, né? Ou ele não pode errar muito nessa compra junto aos fornecedores, né? Ele não pode errar muito nessa compra junto aos fornecedores. Por que ele não pode errar muito? Porque se ele comprar jornal demais, ele perde dinheiro porque ele não vai conseguir revender todo esse jornal. Vai chegar ao final do dia e vai sobrar jornal na mão dele. Ao mesmo tempo, ele não pode comprar jornal de menos, porque se ele comprar jornal de menos, ele pode perder venda. E se ele perde venda, ele perde margem, né? Ele perde margem. Bom, feita essa é, breve introdução, vamos imaginar aqui o comportamento de demanda de uma banca de jornal, de um certo jornal. Então, vamos imaginar que Oi? Bom, vamos imaginar que a gente tem uma certa banca de revista aqui na Avenida Paulista, por exemplo, tá? E, é, e ele tem essa banca de revista tenha na média vendas diárias de 50 unidades. Então, vamos dizer o valor econômico, ok? O valor. Essa banca vende na média 50 jornais, 50 unidades de valor econômico por dia. 50 unidades de valor econômico por dia. Tá? A pergunta que pode aparecer para a gente, ou a pergunta que surge na cabeça do dono da banca é o seguinte: vem cá, quantos jornais o proprietário da banca deve comprar para atender a demanda diária dele? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Ora, se ele tem uma demanda de 50 jornais por dia, se ele vende 50 jornais por dia, quantos jornais ele deveria comprar dos seus fornecedores para atender uma demanda média de 50 jornais, de 50 unidades vendidas por dia?
Quem consegue me ajudar com isso aí, por favor? Novamente, né? A gente ir devagarinho, eu sei que tá de manhã cedo e tal. Pode chutar, não tem problema, tá? É, é, sem medo de errar. Eu tenho uma média de venda de 50 jornais por dia. Eu sou dono da banca de revista. Eu vendo 50 jornais por dia na média, na média. Quantos jornais eu devo comprar do meu fornecedor para atender essa demanda de 50 jornais por dia na média? É, a média mais o desvio padrão, talvez? Não sei. Gabriel, a resposta é exatamente por aí. A resposta é exatamente por aí. Vamos tentar explorar um pouquinho melhor essa sua resposta, né? A média mais um desvio padrão. A média. Então, o Gabriel já está avançando no conceito que a gente vai, que vocês já viram, né, em estatística, mas que a gente vai apenas é, é, detalhar um pouquinho mais aqui no conceito, no contexto de logística e supply chain management. O Gabriel falou, olha, para eu atender a minha demanda média de 50 jornais, eu preciso comprar do meu fornecedor 50, que é a minha média, mais um desvio padrão, ok? Bom, vamos dizer que o nosso desvio padrão seja 10. Vamos dizer que o nosso desvio padrão seja 10. Bom, eu compro 50 mais um desvio padrão, significa que o meu lote de compra aqui, seguindo a sugestão do Gabriel, vai ser de 60 jornais. Bom, gente, 60 jornais garante atendimento à minha demanda? Se eu comprar 60 jornais por dia do meu fornecedor, eu vou conseguir atender a minha demanda integralmente? A resposta é não. Vamos observar aqui a série histórica de dados de venda dessa banca de revista. Ora, a média é 50 de venda. O desvio padrão é 10. Se eu pegar a média, a série histórica diária de venda, eu vou ver que, por exemplo, no dia 1, eu vendi 73 unidades. No dia 2, 73. No dia 4, 3, 73. No dia 9, 29. No dia 10, 29. No dia 21, 73. No dia 23, 4. No dia 24, 41. No dia 32, 55 e assim por diante. Ora, apesar da minha média de vendas ser 50, 50, eu tenho uma variação diária, né, na venda de jornal. Ou seja, as minhas vendas diárias giram em torno da média. Elas não são exatamente iguais à média. Elas não são exatamente iguais à média. Então, se eu comprar 60 jornais por dia, seguindo a sugestão do Gabriel, média mais um desvio padrão, eu não vou conseguir garantir que todos os dias eu vou conseguir atender a demanda. Eu não vou conseguir garantir que em todos os dias eu vou conseguir atender essa demanda. Esse exemplo que eu estou dando nos leva para o conceito de nível de serviço, né? Então a pergunta que eu fiz para vocês é: vem cá, quantos jornais eu devo comprar do meu fornecedor para atender a minha demanda? A resposta é depende. A resposta é depende. Depende do que, professor? Depende do nível de serviço que eu quero oferecer para o meu cliente. Ou seja, do grau de disponibilidade de produto que eu desejo oferecer para minha carteira de cliente. Né? Trocando em miúdos isso daí, né? Se eu comprar muito jornal, como o Gabriel falou, se eu comprar a média mais um desvio padrão, eu vou estar proporcionando para os meus clientes um determinado nível de serviço. Ou seja, uma certa garantia de que um percentual do público que vá até a minha banca de revista vai ser atendido.
Se eu aumento esse tamanho do lote de compra junto ao meu fornecedor, eu aumento o nível de serviço. Se eu diminuo esse tamanho de lote de compra do meu fornecedor, eu reduzo o nível de serviço. Aqui ele já está me falando, né? Nível de serviço é a probabilidade de não haver falta de estoques, e 1 menos nível de serviço é um percentual, vamos dizer, nível de serviço de 60%, né? 1 menos, por exemplo, 60% seria 40%. O que é esse 40%? É a probabilidade de faltar produto. Ora, nível de serviço é a probabilidade de não faltar. 1 menos nível de serviço é a probabilidade de faltar. Vamos olhar esse conceito na perspectiva aqui da curva de distribuição normal, né? Que vocês também já têm familiaridade aí com a partir de outras disciplinas, né? Novamente, pegando aí o comentário do Gabriel. Professor, eu compraria, na verdade, do meu fornecedor, média mais um desvio padrão para garantir vendas, para garantir que a minha demanda seria atendida. De acordo com o teorema, né, da tendência central, de acordo com o conceito, os conceitos abrangidos, abarcados pela distribuição normal, se eu opero com a média na compra de um lote, ou seja, se eu estabeleço que a minha média de vendas é 50, e que pelo fato da minha média de vendas ser 50, eu vou comprar o lote dos meus fornecedores igual a 50, ou seja, igual à média, visando atender essa demanda, significa que, ao comprar um lote igual à média, eu vou estar oferecendo para o meu cliente, para a minha carteira de clientes, um nível de serviço de 50%. Ou seja, do total de clientes que vem à minha banca de maneira periódica, 50% deles será atendido. 50% deles não será atendido. Se a gente aumentar o tamanho de lote para média mais um desvio padrão, novamente, seguindo aí a sugestão do Gabriel, eu aumento o meu nível de serviço em 34%. Isso é dado. Isso é dado pelos conceitos de distribuição normal. Se eu aumento em um desvio padrão o tamanho do lote de compra junto ao meu fornecedor, se eu compro do meu fornecedor a minha média, a minha demanda média mais um desvio padrão, eu aumento a minha probabilidade de atender o meu público consumidor, ou seja, eu aumento o meu nível de serviço em 34%. Perdão, em 34 pontos percentuais. Eu pulo de 50% para 84%. Comprando a média mais um desvio padrão, eu aumento em 34 pontos percentuais a probabilidade de atender a minha demanda. Ou seja, somente essa pequena partezinha aqui da curva de distribuição normal ficaria sem ser atendida. Somente uma pequena parcela da minha demanda média, do meu público demandante, ficaria sem ser atendido. Parcela de quanto? Ora, se aqui é 84% de atendimento, isso daqui equivale a 16% de não atendimento. A probabilidade de faltar produto é de 16%. Bom, vamos dizer que a gente queira ser ainda mais robusto no nosso nível de serviço. Ou seja, eu quero oferecer um nível de serviço fantástico para os meus clientes. Então, eu decido comprar a média mais 2 desvios padrão. Não um, igual o Gabriel sugeriu. Eu decido comprar a média mais 2 desvios padrão. 2.
Nesse caso, gente, quando eu compro a média mais 2 desvios padrão, eu elevo o meu nível de serviço de 84% para 98%. Eu elevo de 84% para 98%. Ou seja, eu aumento aqui o meu nível de serviço em 14 pontos percentuais. 14 pontos percentuais. Tá? Então, nesse caso, né, eu vou ter um público atendido, uma probabilidade de atender o meu público ainda maior. Repara, né, e na medida em que eu vou adicionando desvios padrão, essa probabilidade de atender o público, ou seja, o meu nível de serviço, segue aumentando. Mas ela não segue aumentando na mesma proporção. Não é? Eu aumentei aqui, primeiro eu trabalhei com um lote igual à média, nível de serviço de 50. No segundo momento, eu trabalhei com um lote igual à média mais um desvio padrão, eu aumentei o meu nível de serviço em 34 pontos percentuais. No terceiro momento, eu trabalhei com um lote equivalente à média mais 2 desvios padrão e aumentei em 14%. Perdão, em 14 pontos percentuais o meu nível de serviço. Se eu viesse a trabalhar no quarto momento com a média mais 3 desvios padrão, repara só quanto que eu ia aumentar em termos de nível de serviço. Eu ia aumentar de 98% para 99,9%, quase 100%. Eu ia aumentar aqui 1,999 pontos percentuais. Qual que é a conclusão dessa história aqui, gente? Qual que é a conclusão? Primeira conclusão que a gente pode auferir dessa análise que eu estou apresentando para vocês aqui. Repara só, aqui eu estou aumentando a quantidade de jornais a serem comprados do meu fornecedor, eu estou aumentando o meu tamanho de lote Q, tá? Sempre na proporção de um desvio padrão. Então, eu aumentei aqui um desvio padrão, aqui eu aumentei 2 desvios padrão, aqui eu aumentei 3 desvios padrão. Vamos dizer que, vamos pegar o exemplo da planilha que a gente estava apresentando agora há pouco. Vamos dizer que a média tenha sido, seja de 50. Meu desvio padrão seja 10. Então, no primeiro cenário, eu comprei 50 jornais para atender minha demanda. 50% de nível de serviço. No segundo momento, eu comprei 50 mais 10, mais um desvio padrão. Eu comprei 60 jornais do meu fornecedor para atender a minha demanda. No terceiro momento, eu comprei 50 mais 2 desvios padrão, que são 20. E no quarto momento, eu comprei 50 mais 30. Eu comprei quantidades iguais, né, de desvios padrão. Eu só fui somando os desvios padrão. Então, aqui eu comprei 10 um desvio padrão, 2 e 3. O meu custo de compra ele foi aumentando de maneira praticamente linear. Se eu compro 10 jornais se eu compro 50 jornais e cada jornal custa R$10, só para a gente fazer uma ilustração, uma conta fácil aqui, 50 vezes 10, 500. Se eu compro 60 jornais, 600. Se eu compro 70 jornais, 700. Se eu compro 80 jornais, R$800 de gasto. Só que o nosso nível de serviço não aumenta na mesma proporção. Enquanto aqui eu aumentei, no primeiro momento, eu aumentei meu nível de serviço de 50% para 84%, eu aumentei em 34 pontos percentuais, né? 34 pontos percentuais equivaleria mais ou menos 60% mais ou menos dos 50%, tá? Um aumento grande, né? Então, eu aumentei o meu lote aqui, daqui para cá, em um desvio padrão, vamos dizer, de 50 para 60, eu aumentei em 10% o tamanho do meu lote, mas eu tive um ganho substancial de nível de serviço, de 60. Aumentei meu custo em 10 e tive uma captura enorme de nível de serviço. Aumentei meu custo em 10% para ter um nível de serviço aumentado em 60% mais ou menos. Repara que essa proporção ela começa a diminuir ao longo do tempo. Então, aqui, quando eu aumento novamente o tamanho do lote,
de 60 para 70, eu aumento o meu lote em 70 menos 60, vai dar um pouco mais, aqui deu 10%, não, aqui deu 20%, né? Aqui deu 20%, não 10%, né? De 50 para 60. Aqui, quando eu aumento de 60 para 70, eu estou aumentando em um pouco mais de 10%. Eu estou aumentando, sei lá, coisa de 12%, vai. 12%. Eu estou aumentando o meu custo em 12%, eu estou comprando 12% a mais de jornais. E quanto é que eu estou ganhando em termos de nível de serviço? 84%, 98%, perdão, menos 84%, 14 pontos percentuais, que equivalem a um ganho relativo de quanto? 14 pontos percentuais sobre 84%, vai dar menos de 10%. Aqui vai dar uns, sei lá, 8%. E essa proporção vai diminuindo, né? Aqui o negócio fica extremamente escandaloso. Repara, eu aumento o meu tamanho de lote para 80%, perdão, para 80 unidades, de 80 para 70, eu tenho aí 80 menos 70, 10, né? 10 dividido por 7 vai dar, sei lá, 8%, mais ou menos, que seja. E quanto é que eu tenho de ganho em termos de nível de serviço? 99,9 menos 98, 1,9%, pontos percentuais, perdão, que equivalem a mais ou menos o quê? 2% de ganho. Então, na medida em que eu vou aumentando o meu custo no tamanho de lote, no tamanho do lote que eu compro dos meus fornecedores, eu tenho ganhos cada vez menores em termos de nível de serviço. Então, é isso que a gente precisa estar atento, né? É sobre isso que a gente precisa estar atento quando a gente trabalha com gestão de estoque. Isso vale para qualquer modelo de gestão de estoque. Eu não estou falando só do modelo de período único. O nível de serviço vale para qualquer tipo de modelo de gestão de estoque. Tá? O desafio aqui, especificamente no modelo de período único, no modelo do jornaleiro, é o seguinte. Eu tenho o desafio de não deixar faltar jornal, ou seja, eu tenho que comprar um tamanho de lote que me permita não deixar faltar jornal e, ao mesmo tempo, eu tenho que, esse tamanho de lote não pode permitir que sobre muito jornal. Então, eu tenho que achar um equilíbrio entre sobrar e faltar. Não pode nem faltar muito e não pode nem sobrar muito. Ou seja, a quantidade de jornal que sobrar ou faltar tem que estar vinculada ao quê? Ao melhor custo total para a minha operação. A gente vai falar sobre isso já já. Tá? Então, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Um jornaleiro vende, em média, 50 exemplares de um determinado jornal por dia. Conforme a gente já tinha comentado logo no início dessa aula, né? A gente tem uma média de vendas de jornais de 50 por dia. Pensando em ser conservador, o dono da banca de revista, o jornaleiro, resolve comprar o que o Gabriel falou, 60 unidades de jornais, para evitar que o jornal acabe durante o dia. Então, ele tinha na cabeça dele que se a média de vendas é 50 e ele compra 60, sabendo que o desvio padrão é 10, ou seja, ele compra a média mais um desvio padrão, na cabeça dele, do jornaleiro, ele ainda não tinha tido contato com gestão de estoque, com os conceitos de distribuição normal e assim por diante. Ele achava que comprando 60 jornais ele conseguiria evitar a falta de jornal. Bom, considerando essa estratégia, a primeira pergunta é: o objetivo de evitar a falta de jornal será atendido?
E por quê? A gente já viu que não, né? Ou seja, ele comprando 60 jornais, 50, que é a média, mais um desvio padrão, ele não vai conseguir fazer com que toda a demanda seja atendida. Vai sempre haver momentos, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Sempre vai haver momentos em que a demanda vai ser maior do que o tamanho do lote que ele comprou, que é a média mais um desvio padrão. Tá? Bom, tudo bem. Se com a média mais um desvio padrão ele não consegue evitar a falta de jornal, qual seria o tamanho de lote que permitiria esse jornaleiro garantir 100% de nível de serviço? Qual seria o tamanho de lote comprado por esse jornaleiro que garantiria que ele teria 100% de nível de serviço? Aproximadamente 3, né, desvios padrões, é isso? Aproximadamente 3. Ou seja, vamos voltar para a nossa curvinha normal aqui. Aproximadamente 3. Né? Se ele comprasse uma média mais 3 desvios padrão, ele chegaria a 99,99999%. A resposta aqui, Gabriel e pessoal, é a seguinte. O seu raciocínio, Gabriel, está perfeito. Tá? Só que a pergunta foi, qual que é o tamanho de lote que permitiria esse jornaleiro, esse dono de banca, garantir 100% de nível de serviço? A resposta é nenhum. Porque, de acordo com o teorema, de acordo com os conceitos de distribuição normal, sempre vai haver uma probabilidade, por menor que ela seja, de faltar jornal. Se eu aumentar aqui o tamanho de lote de X mais 3 desvios padrão para X mais 4, eu não vou ter 100% aqui, eu vou ter 99,99999999999. Se eu aumentar para X mais 10 desvios padrão, eu vou ter 99,9999999999999. Vou ter uma dízima periódica enorme, mas eu não vou chegar a 100. Ou seja, sempre vai haver uma probabilidade, por menor que ela seja, de haver falta de jornal. Tá? Obviamente, né, que falando de mundo de negócios, né, a partir do momento que eu chego em média mais 3 desvios padrão, um nível de serviço esperado de 99,9%, eu estou oferecendo, assim, uma garantia de que não vai faltar produto para o meu cliente enorme. Como o Gabriel falou, de praticamente 100%. Né? Mas matematicamente falando, do ponto de vista matemático, eu nunca conseguirei chegar a esse 100% de nível de serviço. Eu sempre vou ficar dentro dessa dízima periódica de 99,99999999999. Ok? Bom, tudo bem. O objetivo de faltar jornal comprando 50 mais 60 ser atendido, a gente já sabe que não, e a gente acabou de explicar o porquê. Nem comprando 50 mais um desvio padrão, nem comprando 50 mais 10 desvios padrão. Eu sempre vou ter uma probabilidade, por menor que ela seja, de faltar jornal. Sempre vou ter. Sempre vou ter. Mas aí ele pergunta, né? Tudo bem. Se com 60 unidades se com tamanho de lote igual a 60 unidades, eu não consigo evitar a falta de jornal, qual é o nível de serviço que eu estou oferecendo ao comprar do meu fornecedor 60 unidades de jornal, sabendo que a média de vendas na minha banca é 50 e o desvio padrão é de 10? Eu consigo saber qual é o nível de serviço SL, Service Level, que eu vou oferecer para o meu cliente nessa condição, comprando a média mais um desvio padrão, assumindo a média mais um desvio padrão como meu tamanho de lote.
de compra junto ao meu fornecedor. Vamos voltar para aquela planilha para olhar isso aqui. Olha só. Depois a gente fala dessa formulinha aí. Olha só. Ora, o objetivo de evitar a falta de jornal ser atendido, por quê? Aqui a gente respondeu, não é. Não é. A pergunta é, qual é o nível de serviço nesse caso? Qual é o nível de serviço nesse caso? Deixa eu pegar aqui a fórmula de nível de serviço. Qual que é o nível de serviço nesse caso? Bom, a fórmula de nível de serviço, minha gente, é dada por essa formulinha de Excel aqui, que a gente acabou de ver no meu material e que eu estou colando aqui na planilha para a gente. Qual é o nível de serviço nesse caso? Vamos calcular o nível de serviço nesse caso. Bom, o nível de serviço nesse caso é dist.norm.n, abre parênteses. O que é o meu X? O meu X é a quantidade de jornal a ser comprada. Qual que é a quantidade de jornal a ser comprada? 60 unidades. Ponto e vírgula. O segundo X, esse daqui, equivale à minha média. Qual que é a minha média de venda de jornal na banca? 50. Qual que é o meu desvio padrão? 10 padrão. 10 padrão. 10. E aqui eu encerro com o argumento de função de distribuição cumulativa, ou seja, eu coloco dentro. O nível de serviço que eu vou oferecer nesse cenário onde eu compro 50 jornais mais 10, onde eu compro a média mais um desvio padrão, é de 84,13, que é exatamente o que o próprio teorema da tendência central me fala, né? Quando eu compro a média mais um desvio padrão, eu tenho 84, alguma coisinha por cento de nível de serviço. Ou seja, quando eu falo, olha, eu vou comprar a média mais um, mais dois, mais três desvio padrão, na verdade, eu não preciso nem fazer o cálculo se eu conhecer essa tabelinha. Obviamente que nem sempre a gente vai falar dessa maneira, né? Eu vou comprar a média mais dois desvios padrão de tamanho de lote. A gente vai falar, olha, eu vou comprar X unidades. E daí a gente precisa entender o que é a média, o que é desvio padrão e utilizar a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês aqui, essa daqui, para calcular o nível de serviço dado um determinado tamanho de lote. Ou seja, todo o tamanho de lote que eu compro do meu fornecedor vai me dar um nível de serviço associado. Se eu compro um tamanho de lote grande, o nível de serviço tende a ser grande. Se eu compro um tamanho de lote pequeno, esse nível de serviço tende a ser mais baixo. Ok? E aqui, né, nessa planilha, essa planilha já tá pronta, já está configurada para isso, eu posso brincar, né? Olha só. Bom, eu sei que 60 unidades me dão um tamanho de 60 unidades de compra, um tamanho de lote igual a 60, me dá um nível de serviço de 84,13%. Vamos dizer que eu quisesse 85% de nível de serviço. Ora, para 85% de nível de serviço, eu teria que ter um lote. Vamos botar aqui, porque 80 ficou muito próximo de 84, então aqui no lote vai ficar 60, alguma coisinha. Vamos botar aqui 90%. Com um nível de serviço de 90%, eu teria que ter um tamanho de lote de 63 unidades. Para um nível de serviço de 95%, eu teria que ter 66 unidades. Para um nível de serviço de 20%, eu teria que ter 42 unidades. Aqui a gente tem uma fórmula matemática também. Aqui a gente tem uma fórmula matemática. Repara essa formulinha matemática.
Essa daqui é a segunda fórmula que eu vou apresentar para vocês. Essa é a primeira fórmula que a gente tem que ter em mente para resolver problemas no âmbito de gestão de estoque, modelo de período único. E a segunda fórmula que a gente tem, que a gente deve ter em mente, é essa daqui que eu apresento para vocês. Que tamanho de lote ótimo, tamanho de lote ótimo é igual ao inverso da distribuição normal, tendo como argumentos nível de serviço ótimo, demanda e desvio padrão. Ou seja, para um dado nível de serviço, para uma dada demanda média e para um dado desvio padrão, eu tenho um tamanho de lote associado. Ou seja, eu consigo achar o tamanho de lote a partir de nível de serviço, demanda média e desvio padrão. Ok? Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas até aqui? Não? Beleza. Bom, como eu falei, né, aqui esse novo lote nada mais é do que a aplicação dessa formulinha aqui. Tá? Tamanho de lote é igual ao inverso da distribuição normal, função de SL, de nível de serviço, demanda e desvio padrão. Inverso da distribuição normal, N é igual a E9. O que é o E9? E9 é o nível de serviço, aqui. E6 é a minha média, demanda média, e o E7 é o meu desvio padrão. O professor, só, tipo, em exercício, assim, o SL vai ser dado, né, daí, porque, ou tem algum jeito de calcular alguma coisa assim. O SL pode ou não ser dado. Olha só, eu posso te dar a quantidade, o tamanho de lote. Eu posso te falar, olha, o jornaleiro utiliza um tamanho de lote igual a 80 unidades. Toda vez ele compra do lado do fornecedor dele 80 unidades. Ok? Eu posso te falar a média de venda de jornal dele. Então, vamos botar isso em desenho para ficar mais fácil o entendimento. Olha só. A gente tem aqui o nosso amigo jornaleiro. Ok? Eu posso te falar o seguinte, Gabriel, o jornaleiro compra do fornecedor dele toda vez um tamanho de lote Q igual a 70 unidades de jornal. Todo dia ele compra 70 unidades do fornecedor, lá da Folha de São Paulo. Tá? 70 unidades. Ele compra 70 unidades para vender lá na banquinha dele, diariamente, a Folha de São Paulo para os clientes dele. Para o fulaninho, para o Zezinho, para todo mundo lá. Beleza? A média de vendas diária dessa banca de revista, desse camarada aqui, é 50 unidades. Ele vende, na média, 50 unidades. Ou seja, eu já estou te dando aqui o tamanho de lote que ele compra, 70. E eu já estou te dando aqui, ó, a média de venda, 50. Eu posso te falar ainda o seguinte, olha, o desvio padrão das vendas diárias de jornal dele é de 10 unidades. Desvio padrão é uma métrica de variabilidade, né? Desvio padrão, estou te dando. Ora, se eu te dei desvio padrão, se eu te dei a média de venda e se eu te dei o tamanho de lote, você consegue me dar o nível de serviço.
Beleza? E o inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Vamos imaginar o nosso mesmo exemplo aqui. Ao invés de eu te dar o tamanho de lote, eu te falo, Gabriel, a média de vendas desse jornaleiro é 50. Esse carinha vende para esse, para esse, para esse, para esse, 50 jornais por dia na média. 50 jornais por dia na média, meu Rzinho aqui. Além disso, o desvio padrão dele é 10. A variabilidade da demanda é representada por um desvio padrão igual a 10. Está aqui o desvio padrão. E eu posso te falar, olha, esse jornaleiro ele consegue oferecer para os clientes dele um nível de serviço de 70%. Nível de serviço SL. Ora, nível de serviço SL 70%, está aqui. Demanda igual a 50%, está aqui. Desvio padrão igual a 10, está aqui. Eu consigo calcular quanto ele compra de jornal para oferecer um nível de 70% ao cliente dele, com uma média de vendas de 50% e desvio padrão de 10%. Perfeito, professor. Minha dúvida era, tipo, no quê? Que aí o SL, tipo, SL perfeito, aí eu fiquei meio, tipo, nossa, mas agora acho que esclareceu, professor, obrigado. Imagina, tá? Então, eu consigo, sim, tá? Calcular, tendo o nível de serviço, eu consigo calcular o tamanho de lote que me dá aquele nível de serviço, por essa formulinha aqui, e tendo o tamanho de lote, eu consigo calcular o nível de serviço através dessa formulinha aqui. A gente vai praticar, e daí vocês vão ver que isso acaba virando, se torna fluente para vocês. Tá? Bom, gente, olha só. Aqui eu estou falando só de uma parte da história, né? Aqui eu estou falando só de uma parte da história. Como assim, professor? Só de uma parte da história? Pelo seguinte, né? Vamos voltar lá para a nossa curva de distribuição normal aqui. A gente está toda hora falando, né, só do lance de não deixar faltar produto, né? Ou seja, se eu compro um lote de média mais um desvio padrão, eu tenho um nível de serviço de 84%, média mais dois desvios padrão, 98%, e assim por diante. Eu estou falando, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu compro um lote que, com uma média de tamanho igual a X mais dois desvios padrões, ou seja, média mais dois desvios padrão, eu vou ter um nível de serviço de 98%. Ou seja, em 98% das oportunidades, eu não vou deixar faltar produto para o meu cliente. Em 98% das oportunidades, eu não vou deixar faltar produto para o meu cliente. Isso é bom. Isso é bom. Só que repara, uma coisa é eu não deixar faltar produto para o meu cliente. Se eu não deixo faltar produto para o meu cliente, eu evito o quê? A perda de uma venda, que é um custo de oportunidade, né? Se eu compro um jornal a R$ 2 e eu vendo ele a R$ 4, eu tenho um lucro bruto de R$ 2. Se eu deixo de vender, se eu por falta de jornal eu não vendo uma unidade, se alguém vem na minha banca, fala, eu quero comprar um jornal, eu falo, eu não tenho jornal, acabou meu jornal. Eu estou deixando na mesa, eu estou deixando de vender, eu estou deixando de ganhar o lucro referente àquela venda, R$ 2. 4, preço de venda, menos 2, custo do jornal. Então, quando eu aumento o nível de serviço, eu diminuo a probabilidade de perder vendas. Portanto, eu reduzo o meu custo de oportunidade de não vender jornais. Estou deixando de, eu não estou deixando na mesa o meu lucro bruto na venda de uma unidade de jornal. Eu estou reduzindo essa probabilidade. Só que eu estou aumentando a probabilidade de sobrar jornal. Bom, se, olha só que interessante, se nível de serviço é a probabilidade de não faltar, 1
menos nível de serviço é a probabilidade de faltar produto. Se eu tenho um nível de serviço muito grande, eu estou dizendo para a minha carteira de clientes, eu estou dizendo para os meus clientes, eu tenho um alto nível de serviço, a probabilidade de faltar produto aqui é mínima. Você vai sempre vir aqui na minha banca e a probabilidade de você sair da minha banca com o seu jornal é muito alta. Só que, ora, tem vezes que eu tenho compras menores do que um tamanho de lote de 60, que me dá um nível de serviço alto de 84%. Vai ter momentos em que eu vou ter vendas de 29 unidades. Vai ter momento em que eu vou ter venda de 42 unidades. Vai ter momento em que eu vou ter vendas equivalentes a 50 unidades, que é a minha média. Em todas essas oportunidades, eu comprei 60 jornais do meu fornecedor e vendi, nesse caso, 29. Aqui eu comprei 60 e vendi 50. Aqui eu comprei 60 e vendi 42. Em todos esses momentos, vai sobrar jornal. Eu vou chegar ao final do dia, às 6 horas da tarde, e eu vou perceber, ops, comprei 60, vendi 29, sobrou 31. Como o jornal não é um produto cujo estoque pode ser utilizado no dia seguinte, o que vai acontecer? O que representa esses 31 jornais que eu não vendi naquele dia? Custo. Custo. Representa custo. Bom, eu estou falando para vocês, gente, que a gente tem aqui dois tipos de custo. Dois tipos de custo relacionados ao estoque dentro do modelo de período único. Tá? Dois tipos de custo. Tá? Eu tenho o que eu chamo de custo de overstock, custo de overstock, e eu tenho também o que eu chamo de custo de understock, custo de understock. O que significa custo de overstock, CO? Custo de overstock. Overstock ou custo de sobrar estoque, né? Se a gente quiser trazer para o bom português. Custo de sobrar estoque. O que é o custo de sobrar estoque? O custo de sobrar estoque é justamente o custo relacionado à quantidade de jornais que eu comprei e que eu não vendi. Tem meu jornaleiro aqui. Comprei 60 do meu fornecedor. Vendi 40 para o meu cliente, para os meus clientes. Comprei 60, vendi 40, sobrou 20. Se cada jornal me custa 2 pilas, R$ 2, no final do dia eu morri com 20 jornais vezes 2, 40 pilas, 40 pratas de jornal que eu não consegui vender e que eu não vou conseguir vender mais porque o jornal ficou velho. Esse custo da sobra de estoque é chamado de custo de overstock. Custo de overstock. E o custo de understock, seu custo de understock? É o contrário, né? É o que eu estava falando agora em relação ao custo de oportunidade da venda perdida. Comprei 60 unidades do meu fornecedor. Num dia, eu tive uma demanda de
85 unidades dos meus clientes. Ora, eu comprei só 60. Eu tive uma demanda de 85. Nesse caso, me faltou 25 unidades de jornal. Ou seja, 25 clientes vieram na minha banca e eu não tinha jornal para vender. Supondo que eu compro do meu fornecedor jornal a R$ 2 e vendo a R$ 3, cada venda me dá um lucro de R$ 1, R$ 1. Se eu deixei de vender 25 jornais, eu perdi 25 vezes 1, eu perdi R$ 25. Custo de under stock, custo de faltar estoque. Está claro aqui, gente, o conceito de custo de faltar e custo de sobrar estoque? Custo de over e custo de under stock? Bom, ora, sabendo o quanto custa não ter estoque e sabendo o quanto custa ter excesso de estoque, gente, eu consigo encontrar o que eu chamo de nível de serviço ótimo. Tá? Se eu sei o quanto falta, se eu sei o custo da falta e se eu sei o custo do excesso, custo da falta, seu custo do excesso, CO, se eu sei ambos os custos, eu consigo encontrar nesse cenário de custos qual que seria o melhor tamanho de o melhor nível de serviço possível. Porque o nível de serviço ideal não é o maior possível. Falar que eu tenho um nível de serviço de 90% não é necessariamente o nível de serviço, o melhor nível de serviço possível do ponto de vista econômico. Eu posso estar oferecendo um nível de serviço de 90% e estar perdendo rios de dinheiro. Por quê? Porque o meu custo de overstock pode ser muito alto. Então, o nível de serviço ótimo, ou seja, o percentual de nível de serviço que eu devo oferecer para o meu cliente, do ponto de vista estritamente de custo econômico, é a relação entre o custo de understock, ou seja, o custo de falta de estoque, o quanto eu perco por cada venda de jornal, relacionado com o custo de overstock, ou seja, o custo que eu tenho toda vez que eu tenho um excesso de jornal. E como eu já mencionei há poucos minutos atrás, se eu tenho o meu nível de serviço ótimo, ou qualquer nível de serviço, se eu tenho a minha demanda média, se eu tenho um desvio padrão, eu consigo encontrar também o tamanho de lote ótimo associado a esse nível de serviço ótimo. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Não? Eu vou pedir para vocês, essa planilha que eu estou utilizando aqui, ela está disponível para vocês no eClass. Então, por favor, abram aí para mim o vosso eClass, tá? Abram, para quem não tem a planilha aberta ainda, tá? Eu peço a gentileza de abrir essa planilha. Gestão de estoques, exercícios. Essa planilha 1 aqui, ó, tá? Exercício 1, exemplo do jornaleiro. Abram essa planilha para quem não está com ela aberta ainda, por favor. Tá? E tentem fazer, por favor, peraí. Tentem fazer para mim, por favor,
Para quem não fez ainda, esse exercício 1 que a gente fez junto aqui agora, tá? Façam para mim esse exercício 1, responda a pergunta A e a pergunta B, e também façam para mim, por favor, esse exercício 2, tá? Façam para mim esse exercício 2. O enunciado desse exercício 2 está aqui, ó. O jornaleiro compra jornais por 20 centavos por unidade e os vende a R$ 1 cada. Há um gasto de 1 centavo referente ao descarte por cada unidade não comercializada. Tá? Com base nisso daqui, eu peço que vocês me respondam qual que é o custo da falta de um exemplar, aqui na letra A, qual que é o custo da sobra de um exemplar, aqui na letra B, qual que é o nível de serviço ótimo, aqui na letra C, quantos exemplares o jornaleiro deve comprar para obter esse nível de serviço, aqui na letra D, e por último, se ao invés de gastar para descartar jornais não vendidos, o jornaleiro pudesse vendê-los a 5 centavos por unidade para um reciclador, qual seria o novo nível de serviço ótimo, aqui na letra E. Tentem fazer esse daqui, e para quem não fez esse exercício parte 1, façam também para mim, que eu vou pedir para vocês me entregarem via Dropbox. Eu vou abrir o Dropbox agora, para vocês me entregarem. Façam aí nos próximos 10 minutos, até 8h10, e daí a gente corrige esse exercício da aba 2 aqui. Ok? Até 8h10. Eu vou abrir o Dropbox para vocês entregarem até o final da aula, até as 8h40, tá bom? Qualquer coisa me avisem, estou por aqui. Professor, Oi. teria como, não sei, você postar essa que você acabou de fazer com a gente para lembrar alguns pontos? Tem. Você fez Utiliza essa planilha agora que eu utilizei aqui? que você fez o exercício 1, né? E aí, para a gente ir acompanhando. E aí, no caso, eu só fui acompanhando e não fui fazendo. E aí, para lembrar os detalhes. Ah, tem. Eu tenho um gabarito dela aqui. Eu vou liberar para vocês o gabarito, pode ser? Pode ser também. Obrigada, professor. Não, imagina. Porque a única coisa que eu fiz foi colocar as duas fórmulas na planilha. Eu posso botar no gabarito e libero com as fórmulas para vocês, não tem problema não. Tá bom? A hora que vocês entregarem, eu já libero o gabarito para vocês.
Professor, Oi, pode falar. tem como você colocar de novo no enunciado? Que eu não tirei foto. Tem. Eu tirei aqui o compartilhamento da tela, né? Peraí, deixa eu botar de volta aqui. Tá aqui. Não tinha. Obrigada, professor. Imagina. Pessoal, enquanto vocês vão fazendo aí, eu já vou fazer a chamada, tá bom? Vou aproveitar esse tempinho aí. Senhor, posso só fazer uma pergunta? Pode, claro. Da parte 2, eu não estou conseguindo, no caso, para calcular o custo da falta e o custo do excesso, tem que isolar nessa fórmula que você está compartilhando? Nessa daqui, você diz, Tem que essa usar aqui. a fórmula do SL, que eu não entendi como calcula os dois custos. Tá, olha só. Não, aqui, Gabriela, é mais uma questão de interpretação. Olha só o que ele está te falando, ó. O jornaleiro compra jornais por 20 centavos por unidade e os vende a R$ 1. Cada um, há um gasto de 1 centavo referente a descarte por cada unidade não comercializada. Então, ele já está te dando, na verdade, custo de understock e custo de overstock no enunciado. O que é o custo de overstock, ou seja, o custo de faltar o custo de sobrar nesse caso? O que é o custo de overstock aqui? Se eu compro jornal e eu não consigo vender porque a demanda foi menor do que eu comprei, eu vou morrer com o custo do jornal, que nesse caso é 20 centavos por unidade. Eu comprei 10 jornais, mas vendi só 5. Qual que foi o meu custo de overstock por unidade? 20 centavos. E aí, quando você pedir isso, por exemplo, aqui está pedindo qual é o custo da sobra, né? Daí, tipo, coloca só 0,20 centavos ou, tipo, teria que multiplicar pela quantidade que sobra? Não. Aqui, qual o custo da sobra de um exemplar? Você pode dar o custo unitário. O custo de overstock, que é 20 centavos por unidade. Tá? Sempre por unidade. Aqui por unidade, o custo da falta também é por unidade. Tá. Mas, professor, pera, o custo da sobra nesse caso é o 0,01, não é? E o custo da... O custo da sobra, vamos lá, olha só, o custo da... Vamos letra A e letra B aqui. O custo da falta, quanto é que é o custo da falta de jornal? O que é a falta de jornal, né? O que é o custo relativo à falta de jornal? Eu comprei jornal, mas não foi suficiente para atender toda a demanda. Eu perdi venda. Eu tive 10 clientes procurando a minha banca, mas eu só tinha 8 jornais. Então, eu perdi duas vendas. Perdi 2 vendas. Qual que é o custo da falta
de um exemplar. O custo da falta de um exemplar é o custo é a margem de lucro que eu perdi por não ter vendido um exemplar. Qual que é a margem de lucro? Vai ser 1 menos 0,20. 1 menos 0,20. Eu vendo uma unidade a R$ 1 e pago por ela 20 centavos. Eu ganho, ou deixo de ganhar, nesse caso, 80 centavos por unidade. Isso é o custo da falta. É o lucro que eu deixo de ganhar. É o lucro que eu deixo de ganhar por unidade, né? De um exemplar, ou seja, por cada exemplar. Tá? Tá, entendi. E o custo da sobra? O custo da sobra é o custo do próprio jornal, ou seja, eu tive uma demanda de 12, mas eu comprei do meu fornecedor 20. Só 12 pessoas vieram me procurar. Sobraram 8 jornais. Né? 20 menos 12, sobraram na minha mão 8. Bom, foram jornais que eu paguei para o meu fornecedor, mas que eu não consegui vender. Então, eu tive o custo da compra, 20 centavos, mas eu não consegui vender. Então, no final do dia, o que eu vou fazer com esse jornal? Eu vou ter que pegar esses 8 jornais e vou ter que jogar fora, sabendo que eu paguei 20 centavos por ele. O fornecedor ele não aceita devolução. Então, qual que é o custo da sobra de um exemplar? Ou seja, qual que é o custo de overstock para um exemplar? É os 20 centavos por unidade que eu paguei para o meu fornecedor, mas que eu não consegui converter em receita. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Podemos corrigir, gente? Se vocês querem mais um tempinho para fazer. Professor, dá mais uns minutinhos, eu tô terminando. Tranquilo, não, sem pressa. Mas vão mais uns minutinhos aí. Bom, como eu estava falando, enquanto vocês vão fazendo aí, já vou fazer a chamada para matar essa parte, tá? André Goldberg, Tô aqui, professor. Angélica, Ariel Alaban. Bom dia, professor. Bom dia, Ariel. Ariel Quiroga. Estou aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Ariel. Caroline. Aqui, professor. Christian. Eu. Danilo. Felipe. Presente. Fernando. Presente, professor. Frederico Borini. Aqui, professor. Frederico Guião. Aqui, professor. Gabriel Vertain. Tô aqui, professor. Gabriel Adachi está aí. Gabriela Moretti. Não, Aqui, professor. tá bem. A Gabriela Carneiro está aí. Gabriela Castro. Tô aqui, professor. Giovana. Presente, professor. Guilherme.
Guilherme? Não. Jéssica? Aqui, professor. Joaquim? Joaquim tá aí? Não tá hoje. Leonardo? Leonardo? Lucas Maranhão? Aqui, professor. Lucas Peranovic? Lucas Peranovic? Lucas Vilela? Aqui. Luísa Caboclo? Luísa Caboclo? Luísa Maluli? Aqui. Luísa Luna? Luísa Luna? Maria Laura? Aqui, professor. Mariana Barbieri? Tá aqui, professor. Mariana Sarkis? Aqui, professor. Marina? Professor, Oi, aqui é a Luísa, eu não estava conseguindo responder. tudo bem. Luísa Luna, né? Isso, obrigada. Imagina. Só aproveitando, eu não me atentei na hora, mas Danilo Aragão tá aqui, tá? Só um minutinho. Luísa Luna. Luísa Luna. Marina? Aqui, professor. Nicolas? Só aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Nina? Oi, professor, bom dia. Oi, Nina, bom dia. Nuno? Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Nuno. Pedro Arantes? Pedro Arantes? Pedro Henrique Vasconcelos de Souza? Pedro Henrique? Pedro Ferraz? Aqui, professor. Pedro Jabali? Pedro Jabali? Rafael Almeida? Aqui, professor. O Pedro Jabali não tá aí não, né? Rafael Gomes? Presente, professor. Rafael Ferretti? Raíza? Aqui, professor. Renata? Aqui, professor. Ricardo? Aqui, professor. Stefano? Aqui, professor. Tiago Vacilucci? Victor Silveira? Presente. Victor Kang? Victor Kang? Não. E Vinícius? Vinícius? Não. Beleza. Vamos corrigir, gente? Deu para fazer aí? Tranquilo? Precisam de mais algum tempo? Não? Beleza, vamos lá então. Deixa eu projetar aqui a planilha. Tarará, tarará. Bom, esse exercício da parte 1 aqui, a gente já fez, né? A gente fez durante a explicação, eu já fui fazendo, né? Só para recapitular para quem perdeu, né? O objetivo de evitar a falta ser atendido? Não.
Não porque nunca é, né? Não porque nunca é, sempre vai haver uma probabilidade de haver falta de produto, mesmo que a gente trabalhe com um nível de serviço com um tamanho de lote altíssimo, tá? Que nos entrega o nível de serviço, por exemplo, de 99,9%. Né? E qual é o nível de serviço nesse caso? Quando a gente compra a média mais um desvio padrão, o nível de serviço é a aplicação da fórmula de SL que a gente já viu precisamente Professor, aqui. o porquê da A é porque sempre vai haver falta? O porquê da A, Gabriela, é o seguinte. Deixa eu projetar aqui. Por que que vai sempre... Né, por que que a pergunta do exercício é: o objetivo de faltar será atendido? Ou seja, se eu comprar um tamanho de lote equivalente à média mais um desvio padrão, 60 unidades, o objetivo de faltar jornal vai ser atendido? E por quê? Bom, para um tamanho de lote equivalente a 60, ou seja, a média mais um desvio padrão, o objetivo de não deixar faltar produto não vai ser atendido. A gente pode ver aqui pela análise da curva normal, né? A média mais um desvio padrão vai me entregar um nível de serviço de 84%, ou seja, a probabilidade de não faltar produto para um tamanho de lote de 60 unidades, média mais um desvio padrão, é de 84%. Vai haver 16% de chance de faltar produto. Tá? Então, toda essa partezinha aqui, ó, representa a probabilidade de faltar. Tá? O que eu disse em complementação, né, ele pergunta, bom, vai faltar ou não vai faltar? A resposta é, vai faltar. Vai faltar. E a pergunta que ele faz em seguida é, por que que vai faltar? Vai faltar porque, independentemente do tamanho de lote que você compre, média mais um desvio padrão, média mais 2, média mais 3, média mais N desvio padrão, eu sempre vou ter um nível de serviço que nunca vai chegar a 100%. Eu sempre vou ter aqui um pedacinho da minha curva de distribuição normal que vai mostrar que existe a probabilidade de faltar produto. Sempre vai haver a probabilidade de faltar produto. Tá? Por que que vai sempre haver a probabilidade de faltar produto? Porque, de acordo com o teorema, com os conceitos de distribuição normal, da curva de distribuição normal, sempre vai haver algum evento em que eu vou ter uma demanda X que eventualmente vai estourar aquele tamanho de lote, por maior que ele seja. Eu vou dar um exemplo, né? Como é que a gente pode imaginar, né, nos dias de hoje? Vocês lembram quando a pandemia estourou, né? Quando a pandemia estourou, qual foi o primeiro insumo, o primeiro item que começou a faltar nos hospitais? Primeiro, máscara, né? Os hospitais passaram por uma crise porque não tinha máscara, né? Um EPI importante, né? Equipamento de proteção individual importante para todo profissional de saúde. Só que os hospitais nunca imaginariam que haveria uma demanda global por máscara, onde toda a população mundial iria usar máscara. Foi um evento aleatório que superou qualquer expectativa dos hospitais. Eu imagino que o hospital deve trabalhar com um nível de serviço de máscara normal próximo a 99%. Ele deve comprar máscara, o hospital deve comprar máscara em quantidade suficiente para atender 99,9% de toda a demanda da população daquele hospital. Só que, em março do ano passado, abril, faltou máscara. Ou seja, um evento aleatório totalmente excepcional fez com que, mesmo os hospitais tendo um estoque gigantesco de máscara, e mesmo né, um estoque gigantesco de máscara gerado por uma compra muito grande junto ao fornecedor, mesmo eles tendo esse estoque gigantesco de máscara, faltou máscara. Assim como faltou respirador também.
Por quê? Porque houve uma demanda mundial por respiradores. O mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, ou todos os hospitais que atendem 7 bilhões de pessoas, resolveram comprar respiradores. Um evento totalmente aleatório. Então, sempre vai haver a probabilidade, Gabriela, em qualquer negócio, em qualquer série de dados, em qualquer tipo de distribuição, em qualquer conjunto de dados que tenham distribuição normal, comportamento de distribuição normal, sempre vai haver uma probabilidade menor que ela, por menor que ela seja, mas sempre vai haver uma probabilidade de faltar produto. Não sei se eu consegui Faz sentido, explicar. professor. Obrigada. Tá? Imagina. Eu acho que esse caso das máscaras, assim, de todos os insumos relacionados à pandemia, eles são muito clássicos, né? Álcool em gel, né? Álcool em gel foi outra coisa. Quem ia imaginar que faltaria álcool em gel no mercado? O álcool em gel sempre foi um produto abundante, né, no mercado. De repente você teve um pico de demanda que nunca poderia ser esperado e faltou álcool em gel, tá? Bom, mas vamos lá. Então aqui a gente já resolveu, né, esse primeiro exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala que a gente resolve de novo. Caso contrário, eu já vou passar para o exercício para a parte 2 aqui do exercício. Tá? Bom, o que a parte 2, né, do exercício nos fala? Deixa eu até copiar aqui o enunciado. O que é o exercício 2 nos fala? O que o exercício 2 nos fala? Bom, o jornaleiro compra os jornais por 20 centavos. Aquele mesmo jornaleiro, né, da parte 1. Esse jornaleiro, ele compra jornais por 20 centavos a cada unidade. Ele paga 20 centavos por unidade em cada jornal que ele compra do fornecedor dele. E ele vende esses jornais na banca dele por R$1. Há um gasto de 1 centavo referente ao descarte por cada unidade não comercializada. Então, vamos lá, olha só. Ele compra jornais por 20 centavos, ele revende por R$1. Ele faz um lucro bruto por jornal de 80 centavos. Quando ele não consegue vender jornal, ele engole o custo de 20 centavos, ou seja, ele comprou jornal a 20 centavos e não conseguiu vender, e, ao mesmo tempo, ele ainda precisa gastar mais 1 centavo para descartar o jornal. Bom, compreendendo isso, nos vem a pergunta da letra A. Qual é o custo da falta de um exemplar? O custo da falta de um exemplar é o custo de under stock, custo da falta de um exemplar. Qual é o custo da falta de um exemplar? O custo da falta é o custo que eu tenho relativo à margem que eu perco na venda. Uma demanda, um cliente chega na minha loja e eu não consigo vender para ele porque eu não tenho produto. Eu perdi aquela venda, eu perdi o lucro relacionado àquela venda. Qual que é o custo da falta de um exemplar de jornal nesse cenário aqui? É R$1, que é o preço de venda, menos 20 centavos, que é o meu custo de compra. Ou seja, o meu custo de falta é 80 centavos. Beleza? E qual é o custo da sobra, né? Qual que é o custo da sobra de um exemplar? Ou seja, o custo de overstock. Custo de overstock, custo de excesso. Se eu comprar mais jornais do que eu tenho de demanda, qual que vai ser o meu custo de overstock sobre uma unidade de jornal não vendida? Vai ser 20 centavos, que é o preço que eu pago no jornal junto ao meu fornecedor, mais o quê? 1 centavo
que eu preciso pagar para descartar o jornal. Eu preciso pagar alguém para levar aquele jornal velho embora. 1 centavo. Portanto, o meu custo de excesso é 21 centavos. Bom, dado um custo de falta de estoque, ou seja, um custo de under stock de 80 centavos e um custo de over stock de 21 centavos, qual que é o meu nível de serviço ótimo? Meu nível de serviço ótimo. O meu nível de serviço ótimo é dado por custo de under stock sobre custo de under stock mais custo de over stock. Bom, trocando em miúdos aqui, conta de divisão simples, né? Custo de under stock 80 centavos dividido por custo de over stock. Eu tenho aqui um nível de serviço nesse cenário de custo equivalente a 79,21%. Professor, você pode clicar na fórmula desse último de novo? Posso. Aqui a gente tem custo de under stock, CU, 80 centavos, está aqui, sobre a soma, por isso eu botei em parênteses, né? A soma de custo de over stock mais custo de under stock. Tá? Beleza? Sim, obrigada. Letra D. Quantos exemplares o jornaleiro deveria comprar para obter esse nível de serviço? Então, bom, eu já sei que o nível de serviço é 79,21%, que é dado pelo o nível de serviço ideal é de 79,21%, dado um custo de falta de 80 centavos por unidade e um custo de excesso de 21 centavos. Mas eu ainda não sei qual que é o tamanho de lote que eu devo comprar do meu fornecedor para eu ter esse nível de serviço de 79%. Eu sei que o nível de serviço ideal para dado estes custos é 79%. Mas qual que é o tamanho de lote que eu preciso comprar do meu fornecedor para que eu obtenha um nível de serviço de 79%? O tamanho de lote é dado pela fórmula inverso da distribuição normal, em função de nível de serviço ótimo, 79%, SL, demanda média, qual que é a minha demanda média? 50 unidades, e desvio padrão, que é 10 unidades. Bom. Inv.norm.n, abre parênteses, probabilidade de 79,21%, probabilidade de não faltar produto, nível de serviço, média 50, desvio padrão 10. Bom, para eu obter um nível de serviço de 79%, eu preciso ter um tamanho de lote de 58 unidades. Porém, ele traz na letra E um outro cenário possível. Se, ao invés de descartar os jornais não vendidos, o jornaleiro pudesse vendê-los a 5 centavos por unidade para um reciclador. Se, ao invés de descartar os jornais não vendidos, o jornaleiro pudesse vendê-los por 5 centavos para um reciclador, como é que ficaria o meu novo custo de overstock, o meu novo nível de serviço e o meu novo tamanho de lote? Olha só que interessante, né? Agora, ao invés de eu, no caso de não vender jornais que eu tenho em estoque, ao invés de eu, nesse cenário, ter um custo de 20 centavos, que é o meu custo de 20 centavos mais 1 centavo de descarte, 21 centavos, que seria o que era o meu custo antigo de overstock, ao invés de eu ter esse cenário agora, eu tenho a possibilidade de vender os jornais que me sobraram para um reciclador.
Quanto é que fica, gente, o meu custo de overstock nesse cenário? Quem fez aí? Professor, acho que fica 0,15. 0,15. 0,15, exatamente. Por que que fica 0,15, né? Eu tenho um custo de compra de jornal, eu continuo tendo esse custo. Quando eu não vendo o jornal, nesse novo cenário, eu, primeiro, economizo 1 centavo, porque eu não preciso mais descartar o jornal. Segundo, além de economizar 1 centavo, eu ganho 5 centavos, porque eu vendo aqueles jornais para um reciclador. Ou seja, o custo final de overstock que eu tenho é 20 centavos menos 5 centavos. Portanto, o meu custo de overstock, nesse caso, é de 15 centavos. Tá? 15 centavos. Bom, dado um custo de overstock de 15 centavos e um custo de understock que permanece em 80 centavos, não mudou, qual que é o meu novo nível de serviço e o meu novo tamanho de lote? O meu novo nível de serviço, aplico a mesma fórmula, nível de serviço é igual ao custo de understock dividido por custo de understock mais custo de overstock. Eu vou ter um nível de serviço agora de 84,21%. Subi de 79,21% para 84,21%. Só pelo fato de eu ter reduzido em 5 centavos por unidade o meu custo de overstock. E qual é o meu tamanho de lote nesse novo cenário? Eu posso calcular pela fórmula, né, que é igual a inv norm ponto n, abre parênteses, nível de serviço 84,21, ponto e vírgula, média de venda 50, ponto e vírgula, desvio padrão de 10. Fecha parênteses. 60 unidades. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Bom, para finalizar a aula de hoje, então, por favor, gente, me entreguem essa planilha, tá bem? O drop está aberto até 8h40, tá? Me entreguem essa planilha, por favor. Eu já vou liberar aqui para vocês o gabarito desse exercício, tá bom? Está aqui liberado já para vocês, caso vocês queiram dar alguma conferida. O próprio gabarito também está no PowerPoint, tá? Então, se você reparar aqui, ó, a gente tem uma explicação, eu coloquei uma explicação sobre como calcula, né, o custo de understock, custo de overstock, nível de serviço ótimo e quantidade ótima para essa parte 2 aí do exercício, tá? Tanto caso 1 quanto caso 2. Qual que é o caso 2? É o caso em que eu vendo o jornal para um reciclador. O jornal que sobra é vendido para um reciclador. Então, as explicações estão aqui também para caso vocês queiram um pouco mais de detalhe, tá bom? A gente encerra hoje, então, a primeira parte, né, do modelo de gestão de estoque, modelo de período único, e amanhã, segunda-feira, a gente parte para um modelo de períodos múltiplos, falando de estoque gerenciado para fins de ganhos de escala, ou seja, estoque cíclico. Tá, ok? Segunda-feira a gente começa com essa temática aí. Tem um comentário aqui. A Angélica está perguntando se eu posso liberar até o final da tarde a entrega do exercício. Nesse caso, não, Angélica, porque a gente fez junto aqui, né? A gente fez o exercício junto, então, nesse caso, o horário fica até 8h40 mesmo, tá bem?
Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Professor, eu acabei não respondendo a chamada. Teria possibilidade de tirar minha falta ou não? Você estava aí a aula inteira? Eu fiquei um pouco mais pro final, então, se você acha que era justo também, tranquilo. Não, tudo bem. Eu também não respondi. Rafael Ferretti, né? Isso. Angélica também. Professor, eu fiquei a aula inteira também. Obrigado, professor. Imagina. Verdade. Tranquilo. Bom, gente, beleza. Deixa eu só ter certeza aqui. Angélica, Rafael Ferretti e Thiago Vacilucci. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, gente. Para quem já respondeu chamada, fez tudo, muito Isso, obrigado. professor. Aí, até Obrigado, segunda, hein? viu? Tchau, tchau. Professor, obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado. Bom final de semana aí para vocês, gente. Tchau, tchau.